o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte anunciando a mensagem. Agora aí, olhem isso. E o Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Até aí, né? Confirmando com muitos sinais. Tem o versículo 21? Tá. Confirmando com muitos sinais. Então, a manifestação sobrenatural de Deus, durante a pregação dos discípulos, era uma confirmação do que o que eles estavam falando era de Deus. E se você for ver o contexto, e eu falei isso ontem para os jovens aqui, se você vai ver o contexto onde todos esses sinais aconteciam, era um contexto de evangelismo. Quando você abre o livro de Atos, e você vai ver todos os sinais, todos os prodígios que os discípulos e companhia fizeram num contexto de evangelismo. Não existe manifestação sobrenatural de Deus sem que isso esteja no contexto de evangelismo. Porque isso é uma confirmação da pregação do Evangelho. E aí eu me lembro, lá do Velho Testamento, da experiência de Elias com a viúva de Sarepta. Quando ele chega na casa daquela mulher, aquela mulher tinha uma porção de comida. E é interessante que ela não sabia, mas Elias estava ali porque Deus tinha mandado ele ali para que aquela mulher, que era viúva e que tinha um pouquinho de comida, pudesse sustentá-lo. E mal naquele momento, ela tinha sustento para ela e para o seu filho. E aí, ela recebe Elias, e ele pede um pouco de água, pede um pouco de comida, e ela fala assim: eu não tenho nem para mim e nem para o meu filho. O pouco que eu tenho, eu vou fazer, comer com ele, e vamos esperar a morte. E ele falou assim mesmo: faça o que você disse, mas faça um pequeno bolo para mim, porque Deus diz que a farinha não vai acabar, e nem o azeite vai acabar. A mulher foi e fez como Elias tinha dito. E o texto diz que eles se alimentaram durante muitos dias, enquanto aquela falta de chuva perdurou. Aquela mulher tinha ou não tinha já visto que Elias era profeta? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Só que tem uma coisa: o filho dela morre. E quando o filho dela morre, o filho único dela morre, ela vira para Elias e fala assim: o que você veio fazer aqui? Você veio aqui para trazer condenação para mim, por causa dos meus pecados? Elias pega aquela criança, vai para o quarto, põe aquela criança no leito e começa a orar, se estende sobre aquela criança. O corpo daquela criança é aquecido e ele volta à vida. E Elias vai entregar o filho daquela mulher vivo para ela. E quando ele faz isso, aquela mulher diz o seguinte para ele: agora eu vejo que você é um homem de Deus, e que a palavra de Deus na sua boca é verdadeira. Posso ouvir o seu amém? Sinais, querido, dizem para as pessoas que a palavra que sai da nossa boca é verdadeira. Sinais, querido, dizem para as pessoas que nós somos homens e mulheres de Deus. Sinais, querido, dizem para as pessoas que Deus está conosco, confirmando a palavra
que nós estamos pregando. Eureka! Você e eu achamos o segredo que vai desencadear o poder de Deus e que vai fazer com que o céu desça sobre nós como resultado de um rio de pregação do Evangelho que vai se inaugurar nesta igreja. Posso ouvir o seu amém? Sabe como nós temos vivido como igreja? Nós temos entrado neste recinto e esperando que as pessoas venham. Está tudo errado, gente. Jesus não nos ensinou aqui assim. Jesus ia para onde, gente? Para o meio do povo. Jesus ia comer com pecadores. Jesus ia estar com aqueles que eram reprovados pela sociedade. Jesus ia estar com aqueles que eram marginalizados pela sociedade. Só que a igreja, nessa preocupação de não se contaminar com o mundo, se recuou. E se recuou tanto que quase se torna esquecida. Se nós fôssemos, nesse momento, arrebatados, será que a vizinhança sentiria a falta da gente? Sentiria, gente? Acredito que não. Talvez me ajudem. Talvez sentiriam, porque eles iam ter o estacionamento livre. Talvez sentiriam, porque o som não ia chegar mais até eles. Aí eles poderiam dizer assim, acho que o povo foi embora. Mas de que maneira significativa nós estamos atingindo essas pessoas? De que maneira significativa nós estamos atingindo os nossos vizinhos que não conhecem a Cristo? De que maneira significativa nós estamos atingindo os nossos familiares que não conhecem a Cristo? O melhor termômetro para saber quem você é em Deus é a maneira como você se conduz no meio da sua família. Porque lá nós somos nós. Aqui pode ser que você até vista uma capa, mas lá nós somos nós. Quando eu era recém-convertido, eu comecei a ter uma crise existencial, porque muitas vezes quem desencadeava a briga no meio da minha família era eu. Porque não concordava com alguma coisa. Porque o meu irmão tinha pego uma bermuda minha. E a briga começava com a minha mãe. Mãe, cadê minha bermuda? Está no guarda-roupa. Eu falei, não está no guarda-roupa. Está no guarda-roupa? Não está no guarda-roupa. A minha mãe, será que João pegou? Com certeza ele pegou. E aí começava um auê. O Santo Washington. Desencadeando a briga. E quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes? E aí eu comecei a perceber a dicotomia, que eu era santinho na igreja e era demoninho em casa. Gente, em casa tinha-se uma auréola na minha cabeça. Na igreja, mas quando eu chegava em casa, um chifrinho aparecia. Entendeu? E aí eu comecei a orar por mim. Falei, gente, não pode ser isso. Eu trago a confusão para dentro de casa. Aí um belo dia, numa outra discussão, com minha irmã, com uma das minhas irmãs. E aí quando terminou a discussão, que eu ia sair do recinto, o Espírito Santo fala comigo, vai lá e pede perdão. Aí eu falei, não, é aquela situação, eu estou certo nessa história,
O Espírito Santo vai lá e pede perdão. Não é você que quer fazer as coisas diferentes? Eu resisti um dia ao Espírito Santo. O dia seguinte, minha irmã chegou lá em casa, e eu chamei ela, assim, o nome dela é Maria Luísa, eu falei, Maria Luísa, nós precisamos conversar. Sentamos no terraço de casa, e eu falei para ela, eu quero te pedir perdão, pela maneira como eu falei com você ontem. Não, meu irmão, o que isso? Eu falei, não, que isso não, eu quero te pedir perdão, pela maneira como eu falei com você ontem. Tudo bem, meu irmão, está perdoado. E aí eu falei, ai, que bom que você me perdoou. E aí eu comecei a falar tudo de novo que eu tinha falado no dia anterior, de forma errada. O conteúdo que eu estava falando para ela era apropriado, só que eu falei de maneira errada. E ela pôde me ouvir. E nós pudemos sair dali em paz. Ali foi um marco da mudança do meu comportamento no meio da minha família. Como é que é o seu comportamento dentro de casa? Eu sei que os casais, muitas vezes, se sentem muito livres. E tem homem que trata muito bem as mulheres de fora. E trata muito mal a mulher que está do lado dele. Ele escuta muito bem as mulheres de fora, até a mãe dele, as irmãs dele, mas a mulher dele, ele não consegue dar ouvidos para ela. Como é que é o seu relacionamento com a sua mulher? Você a insulta? Você a xinga, como o pessoal fala? A gente estava reunido com um grupo de casais uma vez, e surgiu esse assunto. Eu falei, gente, eu nunca insultei a Ana Maria. E ela nunca me insultou. Aí eles, que isso? Eu falei, sou crente, querido. Sou crente. Como é que eu vou insultar a minha mulher? Como é que eu vou falar, sua filha? Ou ela para mim, seu filho? Eu falei, não, querido. Sabe quando é que surge numa relação insultos e agressão? Quando uma das partes não sabe mais como dialogar. Não sabe mais como se fazer ouvido. Então ele acha ou ela acha que a única forma é chutes, palavras de baixo calão. Em casa é o melhor ambiente para saber quem é você. Existia um homem, agora ele está com Deus, pastor Jaime Kemp, um homem que influenciou muito nos anos 80 e 90 a família brasileira, porque é um homem que trabalhava sobre namoro, noivado, casamento, ministrava vários cursos em vários lugares. E o Jaime Kemp conta uma história que ele tinha marcado com um discípulo dele de poder ir até a casa dele, que eles iam sair juntos. Então, o discípulo estava na casa dele já há algum tempo esperando, ele não tinha conhecimento. E ele estava na garagem procurando algumas ferramentas e não encontrava essas ferramentas. E ele entra na cozinha esbravejando com a esposa. Eu já te falei para não mexer nas minhas coisas. Aí o caldo entornou. Aí quando ele vai sair da cozinha, ele volta para ela e diz assim, meu bem, me perdoa pela forma como eu falei com você. Me perdoa. Eu não devia ter gritado com você. Eu sei que você arrumou as minhas ferramentas na melhor intenção. E eu quero te pedir perdão por isso. Tá. Ele não sabia que o discípulo dele estava na sala. Aí quando ele sai da cozinha, e que ele vai e passa pela sala, ele encontra o rapazinho sentado. Aí ele fala, você está aí? Ele falou, lembra que nós marcamos para sair tal hora, pastor?
Está aí há muito tempo? Ele falou, aí o rapazinho falou assim, há bastante tempo. E aí eles trocou e saiu com o rapaz, e aí eles foram conversando na rua, e esse rapaz virou para ele e falou assim para ele, hoje eu me decepcionei com o senhor, mas foi só por alguns minutos, porque eu vi o senhor errar com a sua esposa, e eu vi o senhor acertar com a sua esposa. O problema, gente, ninguém está querendo que você seja perfeito, mas que você erre e aprenda a acertar. Porque isso é um dos maiores testemunhos que você pode dar para a sua família que não é cristã. É a maneira como você se conduz no meio deles. A próxima situação aqui é do encontro de Jesus com a mulher samaritana, que está lá no livro de João. João capítulo 4, a partir do versículo 1. Quero que você preste atenção nessa leitura. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Disse ela a Jesus, como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu deste poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar o seu marido, disse ele. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido. Pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Tem mais alguma coisa? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Próximo. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito naquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento,
pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em... A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá, e quando ele virá, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer e por que conversa com ela. A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povo, dizendo a todos: Eureka! Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em quê, gente? Leiam bem alto. Meu alimento consiste em terminar a sua obra. Era isso que era o alimento principal de Jesus. Fazer a vontade daquele que o enviou e terminar a sua obra. Observa que você não fica sem comer. Comida para nós é algo que é essencial. Há muitos anos atrás tinha uma propaganda do caldo Maggi. Há muitos anos atrás. O Rodolfo ainda era um embrião na barriga da Leda. E aí, quando a pessoa estava com fome, o estômago dela falava com ela. Então, eu lembro de um retiro que nós fizemos, e eu tinha um discípulo novo na fé, e era a primeira vez que ele estava fazendo jejum. Aí está lá o Gilberto deitado numa rede, e ele fazia assim: oi, Gilberto. Aí ele falou: quem é? Quem é? Quem é? É o seu estômago. Tem uma carninha ali, Gilberto. Vai comer. Eu não posso, eu estou de jejum. Ah, Gilberto, não me deixa com fome. Então, assim, eu sei que existem momentos que o nosso estômago faz com que a comida seja algo de muita importância. Nós não ficamos sem comer, mas nós ficamos sem essa comida que era essencial para Jesus, que era fazer a vontade de Deus e terminar a sua obra. Querido, Jesus deu para a gente essa missão, e Ele quer que essa missão seja tão prioritária para a gente como são os alimentos. Na continuação, por favor, o texto diz: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Existem pessoas aí fora que estão ávidas por Deus e prontas para serem colhidas. Continua. Volta um pouquinho, os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter vida eterna. Que alegria espera tanto
Espera lá. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem um ditado, um semeia e o outro colhe, e é verdade. E eu envio vocês para colher onde não semearam, outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus, escuta isso, creram em Jesus por causa de que, gente? Por causa da mulher samaritana. Por causa daquela mulher que já tinha tido 5 homens. Por causa daquela mulher que talvez esses 5 relacionamentos eram homens de outras mulheres. E essa mulher tem uma experiência com Jesus e naquele mesmo dia ela começa a falar de Jesus para as pessoas. E diz o texto aqui na Bíblia que ela começou a pregar. Ele diz assim, olha como foi a pregação dela. Não foi um tratado teológico, ela falou da experiência dela com Jesus. Ele me disse tudo que eu já fiz. Próximo. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado, e Jesus permaneceu ali 2 dias. Quando essa mulher começou a falar de Jesus para o povoado dela, todas as pessoas foram ter com Jesus e queriam que Jesus ficasse com eles, ensinando eles sobre o reino de Deus. E Jesus ficou ali durante 2 dias. Olha o resultado disso. E muitos outros ouviram a sua palavra e creram nele. Então disseram à mulher, olha isso aqui. Agora, eureka! Agora, cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos, e agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Posso ouvir o seu amém? Amém. Uma mulher adúltera, uma mulher que tinha uma sede de relacionamento e não sabia o que fazer com essa sede. E essa mulher se encontra com Jesus e tem a sua sede saciada. Próximo. A próxima experiência é do eunuco com Filipe. Está lá em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Atos capítulo 8. A partir do versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada do deserto, que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. E ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. E estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe, o senhor compreende o que lê? O homem respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta passagem da Escritura que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse, veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede, se você crer de todo o coração. O eunuco respondeu,
Eureka! O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem e os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. Ou seja, Filipe aqui foi teletransportado. Eu só vi isso aqui naquele filme que passa Guerra nas Estrelas, não, gente, que tinha Dr. Spock. Star Trek. Eu só via isso nesse seriado. Entende? E aqui Deus já estava na frente há muito tempo. O Espírito do Senhor tomou a Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Ok, só até aí. Eu quero só mostrar para você, nesse texto, que existia uma fome no coração desse eunuco de conhecer a Deus. Mas não existia perto desse eunuco pessoas que pudessem explicar para ele verdades que ele não tinha entendimento. E Deus levou Filipe para junto dele, para que Filipe pudesse dar a ele o entendimento necessário para a compreensão de Jesus, e assim esse homem pudesse ser salvo. Deixa eu te falar, queridos, é para isso que eu e você estamos sendo chamados. É hora de nós sairmos das quatro paredes, arregaçarmos as mangas. Você tem muita gente perto de você, no lugar que você trabalha, na sua vizinhança, no meio da sua família. Muita gente para que você possa ser boca de Deus. E você não pode mais se omitir. Eu não tenho grande conhecimento. A mulher samaritana não tinha grande conhecimento, mas ela falou da experiência dela. Se você conheceu a Jesus, você tem um testemunho para contar. Então, abra a sua boca e dê vida a quem precisa de vida. E aí eu quero compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Não se escandalizem, tá, irmãos? Creiam que eu continuo crente. Põe para mim, por favor. E me põe aqui também no monitor, para eu não ter que virar. Está tendo um problema técnico ali. Gustavo está batendo na Camila está batendo no Gustavo. Ok. Esse é um projeto que Deus colocou no meu coração. Na verdade, esse projeto, ele começa com um intenso desejo do coração da minha mulher. A Ana, todas as vezes que ela passa ali, na Monte Líbano, e vê aquele monte de jovens, ela fala para mim: meu bem, nós precisamos fazer alguma coisa por isso. E aquilo é um peso do coração da Ana. E a Ana ora por isso, Ana ora para que Deus faça alguma coisa naquele ambiente. E aí, um outro dia, o Gabriel e a Camila estavam almoçando com a gente, e aí surgiu esse assunto. Aí o Gabriel, ele tem uma veia evangelística. Ele falou: pastor, eu já pensei em fazer isso, em fazer aquilo outro. E enquanto eu conversava com eles, Deus me deu uma ideia. E eu posso dizer para vocês com certeza que Deus me deu, porque eu não sou uma pessoa organizadinha, sabe, de colocar objetivo, de colocar meta. Não sou isso, gente. E quando eu comecei a colocar no papel, eu falei: gente, não tem como dizer que isso aqui não é de Deus. E aí o tema do projeto é: Deus tem uma aliança com você. O que chama a atenção de você nesse slide? Fala alto. Arco-íris. Quem usa as cores do arco-íris? O movimento LGBTQIA+, P+. Eu te pergunto, essas cores são deles? Essas cores são nossas. Por isso estou de verde. Por isso eu tenho vindo tão colorido para a igreja. Então, eu quero que você entenda, Deus tem uma aliança com você, esse é o tema. E essas são as cores do nosso projeto.
E aí pode começar. Sumiu. Camila, você não passa rasteira em mim. Aí tem os objetivos. Qual é o objetivo do projeto? Alcançar pessoas para Cristo e estabelecer novos grupos de aliança. Aí você pode perguntar, mas que grupos de aliança são esses? São as nossas células, gente. Só que nós vamos conversar com as pessoas e vamos falar para elas assim, você não quer participar de um grupo de aliança? Porque você não quer participar de célula, as pessoas não vão entender. Quer participar de um grupo de aliança? Ali nós podemos compartilhar das nossas vidas, ali nós aprendemos um pouco da Bíblia, e ali nós oramos também pelas necessidades. Base bíblica, 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 5. Tem como colocar a passagem para mim? 1 Timóteo de 1 a 5, Paulo começa dizendo a Timóteo o seguinte. 1 Timóteo 2, de 1 a 5. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões, ações de graça em favor de todas as pessoas, em favor dos reis, de todos que exercem autoridade. Quantos aqui oram pelo Lula? Levante a mão. Alguns estão convertidos, que bom, né? E eu quero dizer para vocês, que todos nós temos que orar pelo Lula e companhia, porque ele é uma autoridade do nosso país, e ele precisa ter uma direção de Deus, e ele precisa se converter também. Tá, crente? Então, tire o seu coração da política e coloque o seu coração no reino de Deus. Em favor dos reis, de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo, quero que vocês leiam junto comigo, 1, 2, 3, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Esse é o desejo do coração de Deus. Se eu vou começar a orar por todas as pessoas, por todos que exercem autoridade, Deus vai responder essa oração. Assim como Deus trouxe o eunuco, um alto oficial de Candace, trouxe ao conhecimento de Jesus. Deus tem pessoas no escalão mais alto e no escalão mais baixo para trazer ao conhecimento dele. Posso ouvir o seu amém? Mas isso passa por um clamor nosso por essas pessoas. Volta para lá para o meu slide. Por favor. Não, isso. Então, baseado em 1 Timóteo 2, de 1 a 5, façam súplicas, orações e intercessões por todos. Deus deseja que todos sejam salvos. Há um só Deus e um só mediador, que é Cristo Jesus. As pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber que Jorge não leva elas para Deus. As pessoas precisam saber que Maria não é intercessora diante de Deus. As pessoas precisam saber que a Cidinha não vai transformar, não vai mudar a vida delas. Que só existe um mediador, que é Cristo Jesus. E aí a outra passagem bíblica é 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, e a parte B do versículo, onde Paulo diz assim: fiz de tudo para com todos, a fim de, por todos os meios, salvar alguns. Dá para ler junto? Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os meios, salvar alguns. Paulo está dizendo aqui, procurem ter um ponto de identificação com as pessoas. Eu não tenho filhos, mas eu tenho pet. A Mila é o meu ponto de identificação naquele prédio onde eu moro, com um monte de gente. Perguntam, cadê a Mila? Uma vizinha que mora, não conhecia a vizinha de cima, um dia eu saí com a Mila, estava chegando no prédio, aí eu falei assim, Mila, vamos? Aí ela falou, essa é a Mila? Eu falei, é.
Porque eu só ouço você e a sua esposa dizer, para Mila, não Mila, desce Mila. Pois é, porque ela é filho de idosos, entendeu? Não está sendo bem educada. A Mila é meu ponto de identificação. Existe outras, trilha é um ponto de identificação com um monte de gente. Então você precisa, qual é o meu ponto de identificação? O que meu vizinho gosta? Tem um vizinho que falou assim para a gente, precisamos tomar um café, sim, precisamos realmente tomar um café. Então eu fico procurando quais são os pontos de identificação para que eu possa ter um link com os meus vizinhos. Eles têm um garotinho que quando eles chegaram lá, esse vizinho específico, era um bebê de colo. Hoje já é um garotinho. Outro dia eu estava chegando em casa e eles estavam descendo, aí a mãe dele falou assim para mim, Washington, hoje é aniversário do Mauricinho. Falei, Maurício, aí me abaixei, eu falei assim, vem cá. Aí ele me deu um abraço e eu orei por ele, na frente dele, na frente da mãe dele, orei por ele. E aí eles ficaram tão agradecidos, fui na Cacau Show e comprei um presentinho para ele, um chocolate. Bati na casa deles e entreguei o chocolate. Não precisava, assim, precisava. Aí dei de presente para o Mauricinho. Naquele mesmo dia, umas 8 horas, bateram na porta. Aí quando nós fomos ver, era a mãe do Mauricinho. Eu trouxe um pedaço de bolo do Mauricinho para vocês. Eu falei, muito obrigado. Outro dia a gente chega, tem um saco na porta da gente, com mexerica e limão. E o recadinho dela, isso aqui minha mãe mandou para vocês. Ponto de identificação que nós começamos a ter com os nossos vizinhos. Qual é o nosso objetivo? Também falar de Jesus. Quantos estão entendendo, gente? Próximo. Conceito. Utilizaremos as cores do arco-íris como símbolo da aliança de Deus com a humanidade, após o dilúvio. Aí, Gênesis 9:13 fala sobre isso. Essa abordagem nos permite destacar o verdadeiro significado bíblico do arco-íris. Vamos estar muito coloridos, gente. Cores que ninguém pode usar preto, cores que ninguém pode usar branco, tá? Usou preto, usou branco, nesse momento está fora de moda. Então, assim, aí, como a gente começa a compartilhar com as pessoas, uma pessoa falou assim, pastor, vamos fazer uma camiseta que seja colorida e que no meio tenha, Deus tem uma aliança com você. Então, materiais, folhetos, imagens para redes sociais, faixas, camisetas. Próximo. Passos essenciais. Escuta aqui, crente. 21 dias de jejum, buscando a direção e o poder de Deus para o projeto. Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil, dizia o seguinte, fale do homem a Deus e de Deus aos homens. Então, todo o projeto de evangelismo começa com oração e jejum. Porque a palavra de Deus fala que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Então, nós temos que banhar esse projeto com oração e jejum. Definição das artes, nós estamos ainda nesse momento. Criação dos materiais visuais, folhetos, imagens, faixas. Levantamento de custos. Planejamento financeiro para garantir a execução do projeto. Nós queremos fazer uma coisa de excelência. Não queremos fazer uma coisa de meia boca, mas de excelência. Folhetos bonitos, uma camiseta bonita, tá? Fase de preparação. De 1º a 20/9, o tempo de jejum e oração. É o tempo que nós vamos fazer de jejum e oração. No dia 21, é o encerramento de jejum e uma unção de toda a igreja.
Ou seja, nós não estamos chamando os jovens para participar desse projeto. Nós estamos chamando a igreja. A igreja. Fase de ação. No dia 22/9, início das publicações nas mídias sociais. Alguém falou assim para mim, pastor, que as publicações, que as imagens da mídia social possam contar uma história. E aonde vão estar essas imagens? Só no Instagram da Sara Friburgo? Não, querido. Quando nós postarmos essas imagens, todos vocês que têm Facebook e Instagram também vão postar com as mesmas coisas que nós estivermos postando no Instagram da igreja. Posso ouvir de vocês o amém? É em tudo que você tiver. É no Instagram, é no Facebook, é no WhatsApp, é em tudo. No dia 4/10, é o dia do impacto evangelístico. É o dia que nós vamos aloprar nessa cidade. E eu quero um megafone. Porque vocês vão ver a pessoa mais louca. Então, ontem eu estava falando com os jovens, nós vamos entrar, se vocês esses dias passarem pela Monte Líbano e me ver na Monte Líbano, eu vou lá, gente. Vou convidar algumas pessoas para ir comigo, para saber do ambiente, para saber, perguntar para as pessoas, estou fazendo uma pesquisa, quantas vezes você vem aqui na semana? Por que você gosta de vir aqui? Quero ouvir as pessoas. Vou ter material para essa abordagem. E a ideia é chegar. A ideia, gente, é que não é que nós venhamos tirar as pessoas dos bares para que elas possam ir ler com elas o folheto. A ideia não é essa. A ideia é, boa noite, Deus tem uma aliança com você, quer entregar para você esse folheto, e eu, com o meu megafone que está chegando, sabe, vou levantar a mão e dizer assim, por favor, quero a sua atenção por alguns minutos. Nós estamos aqui para dizer para você que Deus tem uma aliança com você em Jesus Cristo e quer dar a você uma vida abundante. Tá? É isso que nós queremos dizer para você. E queremos também orar pela sua vida. Levante a sua mão aí. Orar. Tchau, obrigado pela sua atenção. Pronto. É isso, gente. Aí, saindo dali, se tiver tempo, vamos para a praça. Megafone de novo. Aí já vai ser o Rodolfo. Se não der tempo, vamos para um outro lugar. Aí já vai ser o Gilmar. Entendeu? Vamos para outro lugar. Aí já vai ser o Gustavo. Aí você pode falar assim, mas só homem? Não, querido. Colocaremos a peteca também nas mãos das mulheres. Deixa eu falar, gente. Vamos fazer isso aqui nas nossas vizinhanças. Esse projeto não é só de um momento, mas vai ser um projeto contínuo da igreja. Porque quando nós fazemos coisas semelhantes a essa, Deus começa a dar mais estratégias. E é isso que nós vamos fazer. E é por isso que eu quero que vocês já comecem a orar. E que isso possa ganhar força no seu coração. Posso ouvir o seu amém? Tem mais algum outro slide? Tem. Chamada à ação. Conclusão e próximos passos. Convide a todos a se envolverem. Os povos da igreja que não estiver aqui, falem para eles sobre isso. Como a igreja pode participar ativamente, orando durante o período de jejum, ajudando na distribuição de materiais e convidando amigos e familiares. Como é que nós vamos convidar? Venham para cá? Não, nós vamos até elas. Não está no projeto, mas surgiu agora na minha cabeça. Nós vamos fazer um culto especial de colheita, onde nós vamos convidar as pessoas para esse momento. Amém, queridos? Amém ou não amém? Amém.
Deus tem uma aliança com você. Vamos juntos levar essa verdade ao mundo. Fique de pé. Quero orar por você, quero orar pela nossa vida. Pastor Gilmar, vem aqui.